Boa noite a todos. Todo mundo ouvindo bem? Que a paz de Jesus esteja conosco. Um minutinho, vamos ligar aqui e ver se vai. Melhorou? Que a paz de Jesus esteja conosco e que a gente possa realmente absorver essas energias salutares que aqui estão. Que a gente possa deixar aqui mesmo nesse ambiente essas angústias, essas tristezas, mágoas, raivas, ansiedade, todas essas coisinhas que a gente traz na mochila, que a gente deixe aqui mesmo. Que a paz possa tomar conta do nosso corpo inteirinho. Que a gente possa voltar para casa hoje levinha, quase volitando, para que o obsessor nem reconheça a gente quando a gente estiver ali fora. Combinadas? Na lição da noite, que eu tirei desse livrinho maravilhoso que chama Caminho, Verdade e Vida, que como os outros livrinhos, que eu costumo chamar assim, foram escritos pela mãozinha do Chico, mas com a ideia do Emmanuel. Cada um deles tem 180 lições, esse aqui também tem. Esse, em especial, fala das coisas que Cristo viveu e ensinou. Então, esse é o meu preferido do meu coração, porque as lições daqui são umas melhores que as outras. E a que cabe a nós hoje é a de número 94 e ela chama assim, Ao Salvar-nos. Sempre nesses livros, o Emmanuel tira o ensinamento de uma frase que está escrito em algum evangelho. Sabe que os evangelistas escreviam para não esquecer o que Jesus tinha falado, os ensinos e tal, para que fosse passado de geração para geração. Era comum naquela época que o ensino fosse verbalmente passado, mas eles ficaram com medo de esquecer os detalhes, porque tudo que o Cristo ensinava era fantástico. Então, aqueles que sabiam foram escrevendo e quem não sabia escrever contava para quem sabia. Então, eles criaram os evangelhos para que não se perdesse com o tempo as lições maravilhosas. E a nossa lição de hoje, a frase está escrita no Evangelho de Marcos e diz assim, salva-te a ti mesmo e desce da cruz. Uma afronta que faziam aqueles que tinham conhecido Jesus, aqueles guardas que estavam ao pé da cruz, e diziam assim, não era esse aí, o grandão? Não era esse que ia acabar com todo mundo? Não era esse aí que ia acabar com a pobreza, a escravidão? Olha aí onde acabou. Exatamente o pensamento humano. E eles diziam para ele assim, não é tu, o rei dos reis? Desce daí, não pode te salvar? Cadê teu pai? Coisas assim, bem do nosso tipinho, costumo dizer eu. Porque no nosso nível evolutivo, a nossa ideiazinha fraca, infantil, ainda é assim, quem que é o vencedor? Aquele que bateu no outro, aquele que tirou dinheiro do outro, aquele que aproveitou uma vantagem, aquele... Então, para nós, ainda, um vencedor é aquele que tem mais dinheiro, mais beleza, mais poder, aquele que puxa o tapete do outro. Infelizmente, a nossa cabecinha ainda é essa. O nosso nível evolutivo de planeta, não é só nós aqui em Araranguá, qualquer lugar é o ser humano. É difícil o ser humano que tem aquele coração bom, que não quer levar vantagem de ninguém. Mais difícil ainda aquele que quer fazer o bem para o outro sem nada em troca, né? Estamos concordando? Faz assim só para ver se está todo mundo aqui comigo, obrigada. Né? Se ninguém desencarnou, não estão dormindo. Se bem que nesse frio todo é difícil de dormir, né? Esse frio está me ajudando. Voltemos ao nosso tema. Claro que não dá para a gente pegar um chicote, bater nas costas e dizer, eu sou ruim mesmo. Não, nós estamos todos nesse nível, porque a gente acabou de sair do umbral. A gente nem sabe como é que é ser bom. Ainda é novidade esse tema para nós. É como alguns de nós que nasceram assim no século passado, ainda as funções do chat GPT, do Gemini, dessas coisas, ainda é tudo muito novo para nós, a gente até acha bonito falar os nomes, mas usar mesmo, a gente não sabe. Então, eu ganho a ajuda da minha filha, vocês devem ganhar dos filhos de vocês, dos netos e tudo mais, e a gente passa vergonha. Assim, somos nós na evolução, na questão de bem fazer, na questão de amor, de perdão. Estamos engatinhando ainda. A gente sabe que existe, a gente acha bonito falar, mas dizer que a gente faz de verdade ainda é mais complicadinho. Então, naquela época lá, esses que estavam lá embaixo da cruz que diziam assim, isso agora sai
aí se tu é poderoso. Não era tal. O que tá fazendo aí? Ai, olha aí como acabou, coitado, pregado. Essas afrontas assim, a gente de alguma maneira ainda faz na própria vida, na vida dos outros, nas notícias que a gente ouve, nos Instagrams da vida que a gente percebe as notícias, recebe as informações, a gente diz, viu onde é que deu? Sabia que ia acabar assim. A gente desdenha, pisoteia no sofrimento do outro. Mas vamos ao que o Emmanuel diz para nós sobre isso. Olha que lindo. Esse grito de ironia dos homens maliciosos continua vibrando através dos séculos. A criatura humana não podia compreender ainda o sacrifício do Salvador, e a gente ainda não entende. Dizia assim, ele morreu para nos salvar, a gente nem entende isso direito. Por que que alguém viria de livre e espontânea vontade ensinar como é que se faz? Por que que viria com o coração aberto, tão amoroso, para levar pedrada? Enfim, ainda é difícil para a gente compreender. A Terra apenas conhecia os vencedores que chegavam branindo armas. Sabe o que é branindo? Aquele tilintar assim das espadas, né? Então, branindo armas. Era assim que a gente conhecia quem era vitorioso. E agora não é mais tanto pela violência, mas é pela força, é pelo poder, é pela persuasão. Heróis da destruição e da morte, a caminho de altares e monumentos de pedra. Assim que se conhecia quem era um vencedor, quem era um líder, um grande na terra. Aquele Messias, porém, distanciara-se do padrão habitual. Meu Deus, Jesus não era nada disso. Para conquistar, ele dava de si mesmo. A fim de possuir, nada pretendia dos homens para si próprio. O que que ele queria? Ele não precisava de nada que a gente tivesse. E tinha gente que dizia assim, né, por que que tu faz isso, hein? Por que que tu ajuda as pessoas assim? O que que tu quer em troca, hein? O que tu vai ganhar? Por que que tu arrebata tanto essa gente? Por que que vem todo mundo atrás de ti? E se ele viesse hoje, aposto que nós faríamos a mesma coisa. Mas para quê? Para que tudo isso? Vai viver tua vidinha. Enfim. Em vista disso, não faltaram os escarnecedores no momento extremo, interpelando o divino triunfador com mordaz expressão. Bonito isso, né? Mordaz expressão. É o jeito que eles falaram mesmo. Que coisa mais triste de dizer, eu acho que se eu fosse um daqueles, não sei se eu sou, né? Mas se eu fosse um daqueles soldados que falou isso, eu ia ter uma vergonha. Assim como a gente olha a foto antiga, né? Principalmente lá da década de 80, a gente diz, meu Deus, que vergonha, como é que eu tive coragem de usar esse cabelo, essa roupa, pra que isso? Que vergonha! A gente não quer nem que apareça essas fotos. Mais ou menos assim vai ser quando a gente evoluir e perceber as coisas que a gente fez. Ai, que vergonha, fui eu que causei isso. Ai, por que que eu fui falar? Ai, Senhor, tomara que a gente passe por isso nessa vida mesmo, porque aí quer dizer que a gente está evoluindo e está indo um pouquinho mais rápido do que se espera. Porque vocês sabem, a gente evolui a passinho de formiga, é devagar, é pouquinho. A gente aprende uma coisinha e já se acha fantástico. A gente aprende um bocadinhozinho num quesito e já se estressa e se arrepende e volta atrás no outro quesito. Então, meio que fica elas por elas o nosso aprendizado. O tanto que progrediu já regride em outra área e a gente vai mais ou menos, a gente vai lá para o plano espiritual mais ou menos como veio, sabe? Umas coisinhas a gente melhorou, umas coisinhas a gente regrediu, aprontou de novo e tal, e assim vai indo. E são considerados os que tiveram sucesso na Terra, esses que voltam mais ou menos igual. Já pensou que triste? Tomara que a gente se envergonhasse mesmo do que já fez nessa existência, que daí quer dizer que evoluiu mais rápido, pegou uma série de aceleração ali e foi, aprendeu. Tomara que a gente aprendesse, tomara que com essa época de sofrimentos, porque nós estamos vendo todos os dias em qualquer lugar sofrimentos humanos que a gente não pensou que ia ver. Bom, eu nunca imaginei que eu ia ver pessoas se caracterizando, se assemelhando a animais, pessoas estragando a sua feição humana, querendo se parecer com animais. A gente via um caso ou outro, mas agora está tão comum. O que está acontecendo com a humanidade? Que loucura coletiva é essa? Por que tantas crianças tentando e tirando contra a própria vida? Por que tanta gente triste? Por quê? Bom,
Na verdade, essa programação já foi feita há muito tempo. Para haver uma limpeza no planeta, para haver uma melhora coletiva, é preciso que essas loucuras aconteçam. Enquanto na casa da gente, a gente vai limpando só por onde o caminho do padre, onde o padre passa, enquanto a gente vai fazendo isso, se a gente entrar sem óculos, mais ou menos de noite, a gente não vê a sujeira, a gente está ótimo. Se a gente botar o óculos, abrir a janela e olhar de dia, pelo amor de Deus, esses cantos tudo sujos, essa sujeira, tem que tirar isso, não abre essa gaveta, não mexe nesse armário. A gente sabe que tem sujeirada, bagunça por dentro das coisas, que tem aquele tapete que faz 200 anos que a gente não lava, que tem aquele lugar que a gente não passa aspirador, faz... Enfim, estão entendendo, né, onde eu quero chegar? O nosso planeta é a nossa casa. Tem coisas que a gente vai ter que erguer, vai ter que tirar, vai ter que sacudir para melhorar, para limpar. Ninguém limpa aonde acha que está limpo. A gente vai limpar onde acha que está sujo. A gente vai querer tomar alguma atitude quando acha que está errado. Para a gente limpar um planeta que está errando e errando feio, um planeta que eu digo não é só a parte material, a parte humana do planeta. Para limpar as ideias, todo mundo vai ter que pegar junto nessa faxina. E é isso que está acontecendo. De um jeito ou de outro, tu vai ter que fazer. Como às vezes, o teu adolescente está sentado lá na sala e você quer passar o aspirador. Diz, ai mãe, que barulheira, sai daqui. Ah, mas você vai me ajudar de qualquer jeito. E aí, de alguma maneira, ele acaba participando, porque ele quer ver a TV, ele quer terminar de ver a série, ele quer, então ele vai te ajudar para que termine de uma vez, para ele poder voltar. É isso que está acontecendo com o nosso planeta. Mesmo que você não queira, está acomodado, acha que não precisa, mas eu já evoluí bastante, mas assim tá bom, não faço mal para ninguém, não penso mal de ninguém. A gente pensa, né? Mas daí às vezes a gente acha que não pensa. Não penso mal de ninguém, não faço mal pra ninguém, não roubo, não mato, não tô fazendo nada, então eu não preciso melhorar. Mesmo assim, você precisa. Você escolheu, eu vou dizer de novo, você escolheu estar encarnado numa época de faxina. Ai, eu, Maquiele, detesto faxina. Vou ser bem sincera pra vocês, detesto. Até o cheiro dos produtos de limpeza me incomodam. Mas a faxina é necessária. Tem um dia na tua casa que é necessário erguer tudo, sacudir tudo, tirar tudo, fazer a faxina. E depois dá um bem-estar de pensar que está limpinho. Nós escolhemos morar aqui no planeta, ganhar o nosso corpinho, a nossa chance de viver em época de faxina. Estamos vivendo os nossos dias de faxina. E é agradável? Claro que não. Pouquíssimas pessoas que eu conheço gostam da faxina. Pouquíssimas pessoas encarnadas gostam desse momento. Porque não é fácil. Exige de nós, exige paciência, exige responsabilidade, exige mais do que a gente gostaria de dar. Mas nós escolhemos, já por ter entendido os nossos erros. Olha que legal! Quer dizer então que nós, por vontade própria, nos inscrevemos nessa série de aceleração. A gente sabe que é uma série de aceleração? Meus pais foram professores a vida inteira. E não podia se falar assim, mas era o que acontecia. Existiam séries que eles criavam no início do ano, lá os diretores da escola criavam no início do ano, para acelerar o processo de alguns atrasadinhos. Então colocavam em algumas turmas os mais atrasadinhos e um professor especial vinha ali naquele momento para ajudar essa turma a andar. Naquela época, não sei como é que é hoje, faz tempo que eu não tenho mais contato com a educação, mas era assim. Nós estamos inscritos por vontade própria nessa turma de aceleração aqui do planeta. Porque querendo ou não, você vai ser empurrado para a evolução, vai acontecer de qualquer maneira. Tudo está acontecendo para que o progresso ocorra. Tudo está acontecendo para que a gente aprenda de uma vez. E o que a gente tem tanto para aprender? Aprender a amar, aprender a perdoar, aprender a calar a boca. Ai, meu Deus, como é difícil calar a boca. Quer ver uma pessoa faladeira como eu? Meu Deus, todo dia eu me prometo, hoje só o bem vai sair daqui, mas é difícil. Meu Deus do céu. A gente sempre tem umas tendências que nos fazem perder. E normalmente essa tendência que faz a gente se perder é um dom que a gente tem. Então, às vezes, a pessoa é calma,
calma, a pessoa consegue acalmar os ambientes, mas é acomodada. Então as coisas estão sempre meio juntas. Normalmente o motivo da tua perdição é a tua redenção ao mesmo tempo. O que tu tem que ver é a dose, igual medicamento, né? Eu sou farmacêutica, né? Então a gente sabe que o medicamento é uma delícia, melhora um monte de coisas, mas na dose errada vai te fazer mal, pode virar veneno para você. Assim é a nossa vidinha aqui na Terra. Nós viemos para cá, eu gosto de dizer isso, para desenvolver as nossas missões, porque daí parece bonito, né? Eu vim cumprir a minha missão, daí a gente acha que é importante. Às vezes, a nossa missão é só aprender a sair da depressão. Já pensaram nisso? Um espírito que há 20 anos se entrega nas cordas e diz, não consigo, eu tô triste, todo mundo faz o mal pra mim, não consegue fazer nada, não bota a mão na massa, não se responsabiliza por nada, não faz. Às vezes a missão desse espírito é se manter vivo, assumir as rédeas da própria vida e ser autônomo, independente. Uma missão. Às vezes a gente imagina assim uma missão grandiosa, de ficar famoso, de levar as ovelhas. Às vezes não é nada disso. Às vezes não é ficar rico, às vezes não é conduzir. Às vezes é só aceitar aquele filho difícil dentro de casa. Às vezes é aceitar a mãe do jeito que ela é. Como é difícil. Às vezes as missões da gente são difíceis, mas aos olhos humanos, é bem como Emmanuel colocou aqui, não tem aquela característica de vencedor do mundo. Quando Jesus estava naquele momento difícil, ele disse, eu venci o mundo. O que ele quis dizer para nós? Vocês tudo perderam, eu venci o mundo. Claro que não, né? Eu venci o mundo quer dizer assim, eu fiz igualzinho qualquer um de vocês. Eu tive gestação, nasci de mulher, tive frio, tive fome, aprendi a caminhar, aprendi a comer, passei mal, fiz xixi, fiz cocô, fiz tudo igual um humano normal. Eu sou um humano normal. E eu vim aqui e mostrei para vocês que dá para viver. Dá para viver sem machucar ninguém, dá para viver causando o bem, onde for, dá para viver fazendo o que tem que ser feito. Ele não tinha uma coisa a resgatar, porque ele era o espírito que menos devia, né? Aqui na Terra. Nós trazemos os resgates e ele mostrou para nós, dá para fazer, dá para chegar até o fim da existência fazendo o bem. Isso que ele quis dizer, eu venci o mundo, ou seja, eu venci todas as tentações e vícios. Eu mostrei para vocês como é que se faz. Agora pega o exemplo. Não tem aquele cara bem famoso que diz pega a visão, que ele fala sobre negócios, ele torna as coisas tão simples assim. Jesus dizia para nós isso. Pega esse caminho, olha o nome do livrinho, pega esse caminho que é a verdade e é a vida, caminho, verdade e vida. Era como ele dizia de si mesmo. Por quê? Porque ele queria se exibir? Não, porque ele dizia, presta atenção, se você fizer assim, como eu estou te mostrando, vai encurtar caminho, vai diminuir distância, vai evitar tanto sofrimento para você, vai fazer com que você alcance as suas metas mais rápido. E eram quais metas? De sucesso? O que é sucesso? Sabe? Quando a gente começa a estudar a etimologia das palavras, a gente começou a ver uns vídeos em casa sobre etimologia das palavras. É tão legal, né? Ver assim, do latim veio isso, e daí vai vindo, aí, então era isso. E a gente ficou bem feliz de ver alguns videozinhos bem simples. Mas se você vai estudando a etimologia, você vai vendo que a tua vida tem tanta coisa para aprender e que tanta coisa fica simples e que se você pegar o que Jesus disse e ensinou, encurta tanto caminho. A neurociência, que é uma ciência que eu adoro, ela está cada dia mais mostrando, parece assim que é para abrir os olhos da gente, mostrando como novidade as coisas. O teu cérebro funciona assim, a tua vida vai melhorar daquilo, a felicidade vem não sei o quê. Meu Deus, tudo que eles pegam, se você entender um pouquinho o que Jesus disse, se você conhecer um pouquinho, tu vai ver que já é conhecimento antigo. Jesus já dizia desde aquela época lá, uma coisa que ele falava sempre, faça amigos. Faça amigos. É uma coisa bem boba, né? Faça amigos.
amigos. Tá? O que está implícito nessa frase, faça amigos, você não consegue ser amigo de alguém se você está traindo esse alguém. Você não consegue manter uma amizade se você se envergonha com a pessoa. Se você é egoísta, não dá. Olha quanta coisa já tem só nisso ali. E mais, a neurociência descobriu que o maior motivo, não tem nem comparação com nada, é disparado. O maior motivo de felicidade, medido, tá? Não pode dizer assim, ela tá sorrindo, ela tá feliz. Esse ali tem a carinha boa, tá feliz. Não, medindo mesmo os níveis de hormônio do bem-estar, medindo química e fisicamente, quem é realmente feliz. Chegou à conclusão a ciência que quem é verdadeiramente feliz em níveis altos é a pessoa que faz caridade. Logo depois de um ato de bem que se faz, o corpo recebe uma enxurrada dos hormônios de bem-estar. Ali é feliz. Então é por isso que a pessoa não é feliz o tempo inteiro, porque a gente ainda não consegue fazer caridade o tempo inteiro. Vamos dizer que a gente faça uma vez por dia. Logo depois daquilo que a gente fez, a gente ficou feliz. Aí depois a gente vai gastando, né? Os estudos mostram que se tu assiste 1 minuto de notícia ruim, você fica 7 horas para se livrar dessa energia ruim. Já ouviram isso? Uns balançaram a cabeça. É estudo. A gente está recebendo a informação agora. Jesus já dizia desde aquele tempo, se ocupe das coisas do bem e o resto lhe será acrescentado. Ele já falava tanta coisa. Tudo que tu for ver, tu vai dizer, nossa senhora, o recado já estava dado, quem não entendeu foi a gente. Igual aqueles filmes de aventura, né? No tempo do EPA a gente tinha aqueles filmes de decifrar mistérios e mapas do tesouro, não sei o quê. É mais ou menos assim. Esses mapas do tesouro mental, do tesouro da vida, Jesus já tinha deixado conosco. E ele já dizia isso, faça o teu melhor, não se preocupa com o resto. O pior, a gente se preocupa com o que os outros vão dizer. Tu não tem coragem de fazer nada na vida, porque, o que vão pensar de mim? O que vão falar depois? O que vão dizer? Bom, eu estou trocando de emprego agora e estou participando de entrevistas. A gente se preocupa até com o que o outro que está olhando para ti, aquele que provavelmente vai se interessar pelo teu contrato, né? Vai te contratar. O que ele está pensando da tua imagem, das tuas palavras, o que você vai dizer? Existem vídeos, milhares de vídeos na internet de treinando para o que você dizer e não dizer na hora da entrevista. Enfim, o que quer dizer isso tudo? A gente se importa muito com o que o outro está falando. E sabe o que mais? Você se esquece que a tua vida já está arquitetada por alguém muito mais esperto que você. Assim que a gente percebe, quem confia mais, quem tem mais fé, entende o que Jesus disse: faça o bem e tudo mais vos será acrescentado. A gente tem um quadrinho lá em casa que nós compramos lá no tempo do EPA, que ainda, tempo do EPA é o tempo antigo, que ainda é válido. Ele diz assim, faça o bem, o resto vem. É uma coisinha tão simples, mas que serve para ficar na cabeça. Faça o bem. E é o que o Emmanuel diz aqui, em vez de ficar se preocupando quem venceu na tua batalha ali, estava brigando com a tua irmã, quem que venceu? Você fala umas verdades para ela, que besteira. Falar umas verdades para alguém, ser o vencedor numa discussão, só abrir o caminho para você perder energia e o obsessor fica bem feliz. Peguei a tua energia. Antes de vir para cá, eu estava vendo um vídeo sobre vampiros espirituais. Não tinha nada a ver com a palestra, mas eu vou contar para vocês. O palestrante falava como a gente é bobo. Tá ali discutindo com alguém provoca você. Não aguentei. Falei mesmo, eu briguei. O obsessor que estava ali ri de você. Você vira um bagaço depois de uma discussãozinha pequenininha. Porque se uma notícia de 1 minutinho que você só ouviu já te estraga por 7 horas, imagina uma coisa que você falou, uma coisa que veio de dentro, quantas horas para te livrar daquela energia que você mesmo colocou, da raiva que você ficou. Meu Deus, só de lembrar eu já fico de bochecha vermelha, porque eu sou bem assim, né? Eu sou dessas que, meu Deus, quando eu começo a falar, eu me perco pela fala mesmo, mas ganho também pela fala, aí vai equilibrando. Veja na tua vida onde você se perde, veja onde você ganha, veja onde é que você tem que ter maior atenção. A gente precisa fazer o bem e não achar assim, sou um perdedor, porque às vezes a gente diz, eu vou contar exemplo de mim. Quando eu olho meus outros amigos, faz quase 30 anos que eu sou formada, né? Não sei se eu já contei aqui, então tenham paciência, tenham a caridade de me ouvir de novo. Eu sou farmacêutica, me formei há 200 anos atrás e cada
cada vez que eu vejo um farmacêutico amigo meu daquela mesma época, assim, da mesma turma, se destacando, ou ganhando algum prêmio, ou indo para algum lugar, ou viajando para não sei o que, eu penso, meu Deus do céu, eu não fiz nada da minha vida. Cai lá embaixo, a maldita da comparação que a gente faz. E é do ser humano. Olha, não é porque eu adoro o Emmanuel que eu sei colocar o que ele fala na minha vida. Não sei. De vez em quando eu sei, porque como eu faço palestra quase todo dia, então graças a Deus quase todo dia eu levo um puxão de orelha. Mas dizer assim que fora do horário da palestra que eu consiga aplicar, não é verdade, gente. Muitas vezes a comparação acaba comigo. Se eu olhar para aquela piazada que estudou comigo, então tão grande lá na Espanha, fazendo pesquisa do não sei o quê, que a nossa turma, eu estudei lá na UFSC, né? Lá em Florianópolis. A turma era enorme, tipo 60 alunos. E essa gente foi pelo mundo aí. E eu fiquei por aqui mesmo. E às vezes me dá uma sensação de frustração, porque eu queria ser, como a Emmanuel colocou aqui, vencedor do mundo, sabe? E aí olha pra vida assim, nossa, mas eu tô no mesmo emprego do dia que eu me formei até agora. Que frustrada, quanta piazadinha eu já formei. E vem os estagiários, vem os estagiários, vem os estagiários. Quantos desses estagiários já estão tão grande e eu aqui ainda? Pois bem, num dia como hoje, numa palestra como essa, eu levo um puxão de orelha gigante. E a Carla falou que eu estava com calor, né? Que eu estava muito fresca. Não, é por causa dos meus pensamentos mesmo, de vergonha que eu estava de ler isso aqui e pensar, meu Deus do céu, eu penso esse tipo de coisa de mim. Eu não fiz nada nessa vida, eu não venci nada, eu não fui nada, eu não fiz nada. E aí eu olho aqui, meu Deus do céu, eu trouxe um programa reencarnatório, eu prometi que eu ia fazer isso. Ou uma coisa ou outra, ou a Deus ou a mamão, eu prometi que eu ia falar, que eu ia fazer, que eu ia recuperar o que eu mesmo já estraguei, e agora entro numa de dizer, por que eu contei tudo isso? Não é para vocês acharem, ai, olha ali a história da palestrante. Não, é para vocês acharem, olha ali a história da palestrante. Se inspire nas histórias que você ouve, se inspire, ouça com atenção. Às vezes você está em casa tão chateada lavando louça, às vezes você está em casa tão chateada trocando fralda de neto, e você diz, né, mas eu achei que pelo menos dos netos eu não ia precisar cuidar. Às vezes você está fazendo coisas tão pequenas aos teus olhinhos, que são tão grandes para a tua evolução. Às vezes o que você está fazendo ali se sentindo humilhada, como muitas vezes eu fico, às vezes é aquilo que te transforma, é aquilo que inspira outras pessoas. Às vezes as mulheres vêm até mim e falam coisas que me deixam assim emocionada, mas dura pouco, né? Quando a gente se sente emocionado, a gente tende, como ser humano, a valorizar mais o que é negativo, e às vezes a gente esquece do bom. Muitas pessoas podem estar se inspirando em você, no que você está fazendo, nas dificuldades da tua vida, nos pontos frágeis da tua vida. Não pense que você perdeu, não pense que você está frustrado nesse mundo. Continue, faça o teu melhor, faça o bem para quem você puder, onde você estiver, em casa, no trabalho, na família, onde você estiver. E faça o que você veio fazer. Uma vez eu pensava assim, tinha a esposa de um amigo meu que estudou, ela era tão inteligente e ela quis ser professora na APAE. Eu pensei, meu Deus do céu, essa mulher estudou tanto e ela quer ser professora na APAE, na minha cabeça não cabia isso. Os aluninhos da APAE não vão aprender. Olha o grau de ignorância que eu tinha. Os aluninhos da APAE estão passando por uma prova gigante. Quem ajuda um aluninho desse? Quem ajuda um espírito que está passando por esse aprendizado, está engrandecendo, está evoluindo, está a passos largos na sua evolução. Ela faz quase 30 anos que é professora da APAE e ela é feliz. Muitas vezes eu olho para ela e penso, meu Deus do céu, ela é mais feliz que eu. E eu, comparando, eu sou dessas de comparar, comparando as nossas existências, a minha é muito mais fácil que a dela. E quando eu faço um tema como hoje, como a Emmanuel me apresenta um tema como hoje, eu fico pensando, cada um trouxe a sua missão. Não olhe para o lado, não olhe o coleguinha, cada um trouxe a sua missão. Não se compare com teu irmão, com teu marido, com teu filho, deixa cada um fazer o que veio fazer. E às vezes o que veio fazer é bem pouquinho mesmo. Às vezes aos olhos humanos não é vencer, não é.
Às vezes o que você veio fazer é difícil sim para você, porque pode ser que você nunca tenha feito. Esse tema que eu estava ouvindo antes de vir para cá, sobre vampiros espirituais, estava falando sobre espíritos que desde sempre estão sugando as energias dos outros. E ele não estava falando de vampiro desencarnado, ele estava falando de encarnado que tem mania de se achar vítima e chega perto do outro e conta uma história triste, o outro se compadece e doa energia, ele pega a energia do outro. Sabiam que isso existe? Então, esses vampiros, ele estava dizendo que são encarnados, são pessoas com um corpo humano, está encarnado aqui. Não se acostumou a fazer a própria energia. Quando ele se sente fraco, ele vai lá e pega de alguém. Tomara que não sejamos nós. Ele disse, 70% da humanidade está nesse grupo. Então, ouça aí. Para de pegar a energia dos outros. Para de reclamar das coisinhas da tua vida. Saiba que as coisinhas da tua vida podem parecer grandes, mas são pequenas. Quando você desencarnar, voltar para lá e se olhar lá no teu livrinho o que eu fiz, você vai ver que é bem pouquinho o que você fez. Você vai ver que não progrediu tanto assim como imaginava. Porque muitas vezes a gente está fazendo a coisa, mas está com raiva, está revoltado, está falando mal do outro. Assim como está fazendo, já está perdendo. E aí, não dá para ganhar desse jeito. Aprenda de uma vez por todas. Você trouxe sua missão sim, cumpra o que você veio fazer. Ah, mas eu não sei. Só vai vivendo. Só vai vivendo. Faça o bem sempre que você puder, nem que seja um sorriso. Outro dia, eu estava no centro, parada na porta de uma farmácia, olhando as pessoas que passavam. A dona da farmácia estava colocando uma placa em cima. Ninguém olhava para cima, nem para ver o que os funcionários lá erguendo a placa estavam fazendo. As pessoas passavam assim, ó, de cabeça baixada. Aí eu disse para ela, por que em vez de botar uma placa em cima, tu não bota um tapete embaixo? As pessoas iam olhar mais, sei lá, bota uma seta assim, ó, farmácia aqui, que é uma farmácia bem pequenininha. Ninguém via que era farmácia. A gente tinha que falar, olha, aqui é farmácia. A pessoa olha, ah, é farmácia mesmo. De tanto que a pessoa tá assim, ó. Então, as pessoas estão assim, envergadas pelo peso da mudança do planeta, achatadas pela energia baixa que traz uma faxina. As pessoas estão cansadas, mas você é espírita, você sabe onde se recarregar, você sabe que uma oração te leva para o alto, você sabe como produzir uma energia para você, para os outros, você sabe se defender sim. Você sabe como é que você se sente quando sai daqui? Você sabe como é que você está se sentindo agora? Você está bem. O peso sai, a dor sai, a má digestão sai, a dor que a gente tem nos ossos de tanto apertar os dentes sai. Você sabe como o bem é bom. Você sabe que pode mudar o final. Não dá mais para mudar o que você já fez, mas dá para fazer diferente, dá para viver diferente, dá para seguir um caminho diferente, dá para ser melhor, dá para ser exemplo, dá para ser boa pessoa. Você sabe. Seja você então aquele que ergue a cabeça, que sorri. As pessoas estão esquecendo de sorrir. Eu vi um estudo, era da odontologia lá, daqueles que pesquisam odontologia. Como as pessoas estão com problemas aqui na articulação, porque não riem mais. Como está todo mundo ficando sisudo, tenso, com bruxismo. Como os aparelhinhos de bruxismo estão agora em alta, para eles é bom, né? Mas por quê? A gente está perdendo o hábito de sorrir? Por que a gente não pode sorrir para as pessoas? Eu sou uma pessoa bastante sorridente. Então, às vezes, onde eu vou, as pessoas ficam me olhando assim, ó. Tipo, por que ela tá rindo? Eu gosto de sorrir. É uma mania. Aprenda a sorrir. Só pelo fato de erguer, não sei quantos músculos que ergue quando a gente... Depois vocês olhem no Google. Quantos músculos que mexe só pra fazer assim, ó. Pode ser de mentirinha. Vai, faz aí. Faz assim, ó. Faz. Sabe por quê? Mesmo que seja de mentirinha, mesmo que você não queira fazer, o teu cérebro não sabe se é de mentira ou se é de verdade. Aí sabe o que ele faz? Na hora que você ergueu toda essa estrutura assim, ó, ele
ele já libera endorfina pra você. É automático, é tipo um interruptor, sabe? Então quando você estiver bem chateado, faz, nem que seja mentindo. Tem até um vídeo na internet que eu morro de rir. A pessoa diz assim, é online, né? É como se fosse a terapeuta e o cliente dela. Daí ela diz assim, vamos fazer um experimento agora, você vai ver como você vai se sentir melhor. Faça ha. Daí a pessoa diz ha. Não. Ha ha. Ha ha. Ha ha ha. Daqui a pouco ele fala ha. Uma gargalhada que você dá, ele deu uma gargalhada, ele não parava mais, e ela também. Uma gargalhada é capaz de limpar você de um mal que você estava produzindo há horas. Então, se você assistir uma coisa ruim, pelo menos faça esse favor a você, dê uma gargalhada, dê um sorriso, reze, cante. A vibração das músicas, naquela frequência de 400 Hz, que é uma musiquinha mais agitadinha, assim, qualquer uma, já faz você sair do buraco. O planeta está causando essa baixa vibratória em todo mundo. Seja você aquele que se ergue. Ah, vão te achar estranho? Vão dizer, vão olhar torto para você. Por que tu é tão feliz em mim? Vão, seja você. As pessoas estão esquecendo como sorrir. Imagine esquecer como se é feliz. Um dia a minha costureira me perguntou assim, eu vejo você sempre assim tão felizinho, né? Tu vem aqui e me anima tanto. Que religião tu é, hein? Eu disse, eu sou espírita. Sempre eu falo assim, mas eu já sei que a pessoa vai achar que eu sou macumbeira, né? Assim, a pessoa que não faz ideia. Eu sou espírita, dá o choque na pessoa. A gente vê até que contrai a musculatura assim. Ela disse, deve ser bem legal, né? Assim, se você quiser, tem um canal que eu posso te mostrar. Daí eu mostro o canal Pílulas de Renovação. Pra pessoa ver que não é macumba, não é nada disso que a gente faz, né? Pra espalhar o bem por aí. Faça isso também, criatura. Faça para ajudar os outros. Faça para ajudar você mesmo. Faça para aliviar o clima lá na tua casa. Você nota até que teus piazinhos chegam em casa da escola, chegam tenso, nervoso. Antigamente a gente chegava faceiro em casa para tirar a mochila, tirar os tênis. Que a mãe já dizia, tira o uniforme. Tirava o uniforme, comia, ia brincar. Hoje a criançada fica de uniforme o tempo inteiro, já chega assim, fica mais. Tá todo mundo murchando. E o clima tá assim mesmo. Ele sempre fala, a gente gosta de caminhar na rua, né? Ele sempre fala, meu Deus, parece que a cidade está abandonada. Qualquer hora que tu sai para caminhar na rua, aquele silêncio. Não tem mais gargalhada, não tem televisão alta, não tem mais ninguém brincando na rua, não tem as cadeiras na grama, não tem o chimarrão, não tem mais. A gente está desaprendendo como é que faz para ser feliz. Então seja você o pontinho de alegria onde você estiver. Mesmo que você esteja azedo. É um bom começo. Teste para você ver. Faça esse bem por você e pelos outros. E é isso que Jesus estava falando. Não é ser vencedor do mundo. Você não está aqui para isso. Você está aqui para coisa bem maior. E é difícil fazer o bem maior. Bota isso na tua cabeça. Vai fazer o bem. Eu não sei qual é a minha missão. Que bom, né? Porque senão a gente se escapava. Eu não sei o dia que eu vou morrer. Não sei qual é a minha missão. Que bom, que bom. A gente não tem, assim, envergadura moral para aguentar essas notícias. Então faça pelo menos isso. Faça o bem. Que o resto vem. Combinamos? Antes de devolver a palavra, preciso fazer um pedido, é claro. Todas essas nossas palestras são gravadas e a gente posta num canal no YouTube. Vocês vão receber um cartãozinho desse que tem o nome do canal ali. Esse canal é para divulgar essas boas notícias, essa boa nova, para que chegue às pessoas que estão precisando. Todo mundo está precisando, né? Mas aqueles que têm medo de nós não vão procurar, não vão vir aqui. Ai, Deus que me livre. Estacionar o carro ali na frente, Deus que me livre. A pessoa não vai vir até aqui. Não quer nem que saiba. Enfim, mas se ela receber no celular, quem sabe, muda alguma coisinha na vida dela. E você sabe como tu fica feliz. Você sabe como é bom. Você sabe como é se sentir bem, aliviar uma dor tua. Você sabe. Então ajude esse canal a divulgar a boa nova.
Se inscreva lá. Se você já é inscrito, inscreva alguém, porque o canal precisa de inscritos. Lá dentro, tem quantas palestras? 600 palestras, pelo menos alguma tem que fazer sentido para você ou para alguém. É bastante coisa, porque faz tempo que nós estamos nessa divulgação. E vamos continuar. Hoje a gente estava falando até os 80, 90, não, até quando a gente conseguir. Por quê? Porque espalhar o bem é bom. Porque a gente precisa fazer o bem e o bem é bom para nós. Faça isso também. Nos ajude nesse caminho. Por enquanto, a gente não está ganhando nada fisicamente, nem materialmente, mas espiritualmente, todo mundo que se propõe a fazer, ajudar, apoiar alguém que está fazendo, ganha. Então apoie o nosso canal. Entra lá, dá uns likes em umas palestras, assista. Bota lá, tá fazendo faxina na tua casa, que é uma coisa bem chata, né? Tá lavando louça. Bota lá no canal Pílulas de Renovação, escolhe aleatório uma palestra, aleatório que o teu anjo vai escolher para ti, né? Então vai vir exatamente aquela coisinha que vai te ajudar naquele dia. Deixa lá rodando, dá uns likes, faz comentário. Sempre que tem movimento no YouTube, ele como uma empresa entende que o conteúdo é importante e ele mesmo vai disparando essas notícias por aí. E graças a Deus a gente tem conseguido espalhar. Tem vindo pessoas de lugares que a gente nunca foi, e é assim que a gente vai espalhando bem. Ah, o que nós queremos com isso? Ficar famoso? Não, não dá para ficar famoso. Ganhar muito dinheiro? Não, também não dá. Mas dá pra gente ir fazendo bem. Dá pra gente ir espalhando e plantando benzinho por aí, fazer a nossa parte. E embaixo ali vocês vão ver que tem outro canal. Aquele outro canal é para quem tem medo de nós. Aquele vai falar de beleza, de bem-estar, de ansiedade, de saúde mental, coisinhas assim. Ali dentro, claro que tem os temas do bem, do amor, da evolução, um jeito de sair do buraco. E é claro que você pode apoiar também. Atrás do cartãozinho tem uma mensagem e elas são todas diferentes. Considere que essa mensagem é a mensagem do teu anjo para ti. Guarde com carinho esse cartãozinho. Acesse esses canais e ouça. E agora a gente começou a colocar também num podcast no Spotify. Então, se você não quer gastar muita internet, vai caminhar por aí, bota no Spotify, procura, é o mesmo nome, Pílulas de Renovação. E vai por aí ouvindo o bem, para você ver como a tua vida muda. Que assim seja.